Olá, gente, estão todos bem? Espero que sim. Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos crimes periclitação contra a vida e a saúde, né? A segunda e última parte desse título específico do nosso Código Penal, né? E para isso nós vamos diretamente para o delito do artigo 134 do Código Penal, que é exposição ou abandono de recém-nascido. Está lá capitulado no delito do artigo 134 do Código Penal. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então é muito importante a gente compreender os elementos normativos do tipo, porque eles vão ser fundamentais para a exposição do que a gente vai discutir. A primeira questão importante que a gente tem que colocar é que trata-se de um crime de perigo concreto. Esse abandono ou essa exposição a que se refere o delito do artigo 134, ela deve causar efetivamente um risco concreto para a vida, a saúde, a integridade do recém-nascido. Se esse abandono não provocar esse perigo concreto, não há de se falar do delito. Por exemplo, uma mãe que abandona o filho recém-nascido no berçário do hospital. Ora, apesar dela ter abandonado a criança ali, essa criança não vai ser exposta efetivamente a perigo concreto de risco de vida, de integridade, de saúde. Por quê? Porque o tratamento continuará sendo prestado, a alimentação continuará sendo dada. Então, nessa circunstância, não havendo o perigo concreto, a mãe não vai responder por esse delito. Percebe? Porque aí não houve o quê? O perigo concreto. Apesar dela ter abandonado o recém-nascido, não expôs, né? Já que o núcleo do tipo é expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, né? Nós temos aí um tipo penal que é um tipo penal que a gente considera um privilegiado, né? Em razão de que, se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, a gente vai ver o abandono de incapaz. Nós vamos ver que no abandono de incapaz, abandonar a pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se de risco resultante do abandono, pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Veja bem, 6 meses a 3 anos. Quando a gente volta para aqui e vem para a exposição ao abandono de recém-nascido, nós temos uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, é uma pena efetivamente o quê? Menor do que a pena do delito do artigo 133 do Código Penal, abandono de incapaz. De modo que a doutrina tem tratado isso como uma forma privilegiada do crime. Por quê? Onde é que está a razão do privilégio? Está aqui, ó. Vou pegar aqui a canetinha. Está aqui. Desonra própria. Para ocultar desonra própria. Em razão dessa circunstância, da mulher que, para ocultar a desonra própria, e que desonra é essa? É a desonra, a doutrina trata isso como a desonra sexual, a boa fama, perante a coletividade, etc. De modo que, por exemplo, isso é importante, se há conhecimento social da gravidez, por exemplo, não há mais de se falar no delito, porque não há mais, digamos assim, honra própria a preservar. Esse crime é um crime que ocorre muito quando a mulher quer ocultar que esteve grávida, que teve uma gravidez, que deu à luz, né, para ser considerada ainda no seio social como viva intacta, como uma mulher honrada, já que se solteira não quer ser mais solteira. Isso faz parte do caldo cultural, patriarcal, machista que nós temos, né? Então, nessa circunstância, é esse tipo de
de desonra própria que a lei busca tutelar. Inclusive, a gente já vindo aqui para a ideia do sujeito ativo, a doutrina discute que o homem não é sujeito ativo desse tipo. Por quê? Porque não tem desonra própria. O pai, por exemplo, ele não tem desonra própria a cuidar, assim, uma prostituta, enfim. Percebam que esse tipo penal, ele é um tipo penal alicerçado dentro de questões morais muito consistentes, voltadas ao patriarcalismo e ao machismo predominante na nossa sociedade. Mas é um tipo penal válido e vigente. Ele permanece aí no nosso Código Penal. E as condicionantes da sua interpretação têm sido, na doutrina e na jurisprudência, essas que nós estamos colocando aqui, né? Então, quando a gente pensa no sujeito passivo, né, nós pensamos basicamente, né, na mãe. Né? Nós pensamos basicamente naquela pessoa, né, que deu à luz, e para ocultar essa desonra própria, e o nome já diz próprio, portanto o crime é um crime próprio, que não pode ser cometido por qualquer pessoa, né, haveria essa conduta. Então o pai responderia pelo delito anterior, pelo delito do artigo 133 do Código Penal, abandono de incapaz, mas não responderia pelo delito do artigo 134, porque não haveria o quê? O elemento normativo do tipo desonra própria. Né? A intenção do legislador, quando a gente vai fazer aquela interpretação teleológica, lá nos termos da hermenêutica jurídica, né? A intenção do legislador, o fim que o legislador queria chegar com a norma era esse, era de proteger a criança contra o abandono de quem quer preservar a desonra. E quem preserva a desonra é, nesse caso, a mulher. Né? O sujeito passivo do tipo é, evidentemente, a criança abandonada. É aquela que sofreu a exposição ou o abandono em razão da escolha da mãe de preservar a honra. E aí a gente tem que ter sempre cuidado, porque nós temos duas figuras, que são o homicídio e o infanticídio, que precisam ser tratadas. Por exemplo, se havia já da mãe o desejo, a vontade, o dolo de provocar a morte do recém-nascido, aí nós não estamos diante do delito do artigo 134, nós estamos diante do delito do artigo 121, né, que é o homicídio. A mãe tinha um ânimos de provocar a morte. E se essa mãe, ao abandonar, estava no estado puerperal, sob efeito do estado puerperal, aí nós vamos ter o que? O infanticídio. Então a gente tem que ter cuidado apenas com essas duas circunstâncias. Da mãe que já tinha o intuito de causar o resultado morte, responde por homicídio. E se essa mãe estava sob efeito do estado puerperal, responde pelo infanticídio. Porque aí nós temos as formas qualificadas, que só existem, portanto, em razão disso que eu acabei de falar para vocês, as formas qualificadas só existem na perspectiva de préter-dolo. Né? Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. E se resulta morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. Evidentemente, quando eu chamo a atenção aqui, ou alerto que essas figuras são exclusivamente préter-dolosa, é que se já havia o dolo de provocar a lesão corporal de natureza grave, ou se já havia o dolo de provocar o resultado morte, as condutas são outras, a responsabilidade penal é outra. É a responsabilidade penal do artigo 129 e a responsabilidade penal do artigo 121. Lesão corporal e homicídio. Tá? E aí nós temos um outro tipo penal, que também é um tipo penal interessante, que é a omissão de socorro. Provoca aí uma série de discussões em alguns pontos que a gente precisa prestar atenção. Mas vamos lá para a descrição típica. Artigo 135 do Código Penal. Artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência, atenção, quando possível fazê-lo sem risco pessoal,
a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ou ao desamparo, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Né? Então, vamos aqui entender logo algumas coisas. Né? Quando deixar de prestar assistência? Quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Isso significa que o legislador não exige do cidadão comum atos heróicos. O sujeito não precisa se lançar ao mar para salvar uma pessoa, não precisa entrar numa casa pegando fogo, sem proteção nenhuma, uma casa em vias de desmoronar, um edifício em vias de desmoronar, porque isso vai colocar em risco a sua integridade física pessoal. Salvo, e aí esse adendo é importante, se em razão da profissão do agente ele assumir o risco de enfrentar o perigo, como por exemplo o bombeiro, o salva-vida, o policial, etc. Que também isso não é absoluto. Em determinados casos, se o perigo é extremamente factível e atual, não se exige também do bombeiro que entre lá na casa pegando fogo e desmoronando porque ele é bombeiro. Existe um limite também para essa circunstância. Então, importante essa observação para a gente pensar o seguinte. Veja, o tipo penal ele prevê duas circunstâncias distintas, né? A assistência imediata e a assistência mediata. Lá na primeira parte do caput, está se referindo ao sujeito que, podendo prestar assistência, não prestou. Então, eu podia ali socorrer a pessoa, eu podia entrar na piscina e tirar a criança, e não fiz, porque eu não atendi ao comando imediato de prestar o socorro. Evidentemente, se eu não sei nadar e a piscina é funda, eu não sou obrigado a entrar na piscina para salvar. Mas se eu sei nadar, eu tenho a obrigação de prestar esse socorro de maneira imediata. Essa assistência deve ser imediata. Se eu não fizer, porque eu não podia fazer, porque isso implicava em risco pessoal para mim, o legislador me dá uma outra oportunidade, que é a chamada assistência mediata. Eu não posso prestar esse socorro porque eu não sei nadar. Eu não posso entrar no lago, ou na piscina, ou no mar para salvar aquela pessoa porque eu não sei nadar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar os órgãos que vão prestar socorro, as instituições que vão prestar socorro. Eu tenho que ligar para o SAMU, eu tenho que pedir assistência médica, eu tenho que clamar por socorro para outras pessoas. Né? Não é isso que o tipo diz? Vamos lá? Né? Não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Eu tenho a obrigação de fazer. Se eu não prestei a assistência imediata, né, eu vou ter que prestar assistência imediata. E repare, não se trata aí de uma alternativa, tá? No seguinte sentido, se eu podia prestar a assistência e não prestei, optei por pedir socorro, eu cometi o crime. Tá? Compreendam isso. Se eu podia prestar assistência imediata e não prestei, eu cometi o crime. Salvo, imagine aí, por exemplo, num acidente, você passa, um cara tem um acidente de trânsito, de moto, ela está caído no chão. Você não botou ele no carro e socorreu. Você preferiu ligar para o SAMU. Por quê? Para não provocar ferimentos mais graves, agravar ferimentos na coluna cervical, etc. Aí tudo bem. Aí você está albergado e protegido pela norma. Mas se você podia prestar o socorro imediato e não prestou, você responde pelo crime, ainda que você tenha acionado a segunda hipótese, que é o socorro. Tá? Isso é um entendimento já bastante consolidado na doutrina e que, evidentemente, precisa ser analisado caso a caso.
Eu chamei porque eu não podia naquele momento por algum motivo, ou as circunstâncias não eram adequadas, o estado de saúde era muito grave, eu não sabia o que fazer, apesar de poder prestar o socorro, mas eu chamei, então aí você está albergado. Tá? Mas se você podia e não fez, você em tese está cometendo o crime. E importante observação é que trata-se de uma obrigação solidária. Tá? Então, se tem várias pessoas ali na cena e nenhuma presta socorro, todas respondem pelo delito. Todos os que não prestaram socorro respondem pelo delito. E se uma pessoa prestou socorro? Como é uma obrigação solidária, se uma prestou socorro, exime de responsabilidade todas as outras, que passarão a não mais responder pelo crime porque o socorro foi prestado, salvo o fato de eu ter ido embora antes de ver alguém prestando socorro. Eu vi o crime, vi o acidente, vi a condição de necessidade da pessoa, decidi não prestar o auxílio, não prestar o socorro, fui embora. Veio uma outra pessoa depois de mim e prestou. Eu que saí antes respondo. Porque quando eu me eximi de prestar o socorro, a pessoa ainda estava em risco iminente, em perigo iminente e real e concreto. Agora, se eu estava lá e alguém se antecipou e prestou socorro, eu estou isento do crime porque a prestação do socorro foi suprida ainda na minha presença. Né? E aí nós temos como sujeito ativo desse crime qualquer pessoa. Né? Trata-se de um crime comum, qualquer um pode praticar o crime. Inclusive, tem essa seleção aqui de julgados que é interessante, porque envolve muito a questão do médico, do profissional de saúde e do motorista. Então, duas em cada perspectiva. Responde por omissão de socorro o médico que, embora solicitado, deixa de atender de imediato o paciente que, em tese, corria risco de vida, omitindo-se no seu dever. Então, o médico que protela o atendimento, podia atender logo, não atendeu, deixou a pessoa lá sofrendo, etc., responde pelo delito do artigo 135 do Código Penal. Veja outro julgado. Ainda considerando a área de saúde, responde pela infração a enfermeira que deixa de prestar socorro de urgência a doente por falta de convênio entre o nosocômio e a entidade assistencial a que estava filiado o paciente, vindo este a falecer a caminho de outro hospital. Então aí nós temos no campo da saúde dois exemplos de como os profissionais de saúde respondem pelo delito. E na questão do trânsito, responde penalmente o motorista que, tendo presenciado agressão física contra terceiro, recusa-se a prestar imediato socorro à vítima, transportando quem visivelmente se encontra necessitado de atendimento médico. Então o motorista viu ali, vinha passando, viu o cara sendo agredido, caindo no chão com uma paulada que levou na cabeça. Ele viu o cara deu uma paulada e correu, saiu correndo, e o motorista viu o cara caído lá no chão, recusou-se a prestar o socorro. Nesse caso, ele vai responder pelo delito do artigo 135 do Código Penal. Assim também como essa outra circunstância. Infringe o disposto no artigo 135, parágrafo único do CP, aquele que se recusa a transportar em seu veículo, para ser socorrida, pessoa gravemente ferida e que, logo após, vem a falecer. A mente humana é ainda um espaço cuja ciência tem pouco conhecimento. Mas nós temos, por exemplo, relatos de fatos de pessoas que se recusaram a socorrer um sujeito ferido a golpes de faca porque ia melar de sangue o banco do seu carro. E ele se recusou. Não, tem que ter um pano para botar, não tem. Esse indivíduo efetivamente responde nos termos do artigo 135 do Código Penal, mas não só do 135, ele vai responder na sua forma, com as penas aumentadas, no parágrafo único.
A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Então, o sujeito vai responder que deixou de prestar o socorro ali quando podia pela omissão de socorro com a causa de aumento de pena se o sujeito vier a morrer com a pena triplicada. Agora é importante também fazer uma ressalva aqui. Lá no Código de Trânsito existe a punição ao agente que causa o acidente e deixa de prestar o socorro logo em seguida. Por exemplo, respondendo por lesão corporal culposa no trânsito. Nesses casos em que o próprio agente, o próprio motorista foi o causador do fato, foi ele que praticou a conduta que resultou na lesão, na morte, etc., ele responde nos termos do Código de Trânsito. Agora, qualquer outro motorista que não foi aquele que provocou a conduta que resultou no resultado de lesão corporal ou no resultado de morte, ele vai responder, ao se omitir, ele vai responder nos termos do artigo 135 do Código Penal. E a tentativa? Importante essa observação aí na tentativa, porque a tentativa não é possível. E aí, eu gosto muito dessa definição do manual lá do Vitor e do Gonçalves, que eles dizem, não é possível na medida em que se trata de crime omissivo puro ou próprio, para os quais nunca é admissível conatos. Se o agente presta o socorro no momento próprio, o fato é atípico. Se não presta, o delito está consumado. Então não existe aí um intercrimes passível de fracionamento aonde caberia a tentativa. Ou o sujeito prestou o socorro e não houve crime, o fato é atípico, ou ele não prestou e o crime está consumado. Cisão também judicial interessante. O crime de omissão de socorro constitui infração instantânea, que não admite tentativa, consumando-se no instante em que o sujeito omite a prestação de socorro. Então, é interessante essa perspectiva da tentativa para que a gente compreenda que a tentativa, em regra, é possível, mas nesse crime, especificamente, a tentativa é impossível. E aí, nós temos aquela causa de aumento de pena que nós já vimos. Se restar lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada da metade e é triplicada se o resultado é a morte. E aí nós temos um tipo penal novo, uma novatus legis, relativamente nova. Dentro do capítulo, dentro do título que estamos estudando, o capítulo é uma infração nova. Ela deriva lá da Lei 12.653 de 2012, que é o condicionamento de atendimento médico hospitalar e emergencial. A Lei 12.653/2012 criou o artigo 135-A, onde ela vai dizer exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Veja que aí a pena não é alternativa. Lá quando a gente volta, vamos voltar aqui só para a gente fazer essa distinção. Aqui na omissão de socorro é pena de 6 meses, de 1 a 6 meses, ou multa. Trata-se, portanto, de pena discricionária. O juiz pode escolher lá nos termos do artigo 59 do Código Penal. Já quando você chega aqui, é pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Não temos aqui, o juiz não tem aqui a discricionariedade. Ele aqui vai ter que aplicar a pena de detenção e a pena de multa. E aí, para a gente pensar os elementos normativos do tipo aqui, é importante a gente capitular quais são esses elementos. Primeiro, é exigir. Veja, só haverá o crime se a conduta do agente for uma conduta de exigência. Por
quê? Porque essa exigência é colocada como o quê? Como condição. A exigência é colocada como condição. Eu exijo o cheque calção, eu exijo a nota promissória, ou eu exijo o preenchimento do formulário administrativo como condição para prestar o atendimento médico. Então, se não há essa exigência, porque é elemento normativo do tipo, ou se mesmo havendo essa exigência não há o condicionamento, essas duas circunstâncias têm que acontecer concomitantemente, não há de se falar do delito do artigo 135-A. Então é preciso que estejam presentes os dois elementos normativos do tipo exigir o quê? O cheque calção, a nota promissória, o preenchimento do formulário administrativo e condicionar essa exigência ao atendimento, condicionar o atendimento médico a essa exigência. Também trata-se de um crime de perigo concreto. Essa circunstância aí tem que efetivamente criar um risco real, criar uma condição que coloque em risco a vida, a integridade, a saúde da pessoa. E aí nós estamos claramente diante de um crime próprio. Vamos voltar aqui. Quem é que exige isso? Quem é que tem condição de exigir isso? Evidentemente, quem tem condição de exigir é o funcionário administrativo do hospital, do posto de atendimento, da clínica particular. Isso geralmente ocorre em clínicas particulares, hospitais particulares. É o funcionário do administrativo lá, da recepção, da triagem, que exige isso, que efetivamente vai cometer esse delito. E o médico? Não, o médico não comete esse delito. O médico comete a omissão de socorro, lá do delito anterior, do 135. O funcionário administrativo lá da triagem, o funcionário que faz a recepção e encaminha para o atendimento médico, é ele que exige, é ele que condiciona, é ele, portanto, que comete o crime. E no polo passivo? Quem figura no polo passivo desse delito? Nós temos, em primeiro lugar, a pessoa que teve negado o atendimento, ou que teve condicionado o atendimento por essa exigência. Porque o bem jurídico tutelado é a integridade, é a saúde, é a vida da pessoa. Então, essa pessoa é, em primeiro lugar, o sujeito passivo, mas pode ser também os familiares. De quem foi exigido, por exemplo, se é uma criança, se é um idoso, se é uma pessoa que chegou sem consciência e precisou ser atendida e foi condicionada aos familiares, a assinatura de um cheque, um calção. Então, tanto figura no polo passivo a pessoa efetivamente a quem foi negado o atendimento médico, a quem foi condicionado o atendimento médico a essa exigência, ou os seus familiares. É claro que esse é um crime que se configura no exato momento em que há exigência. Exigiu, condicionando o atendimento a isso, o crime está consumado e, portanto, a tentativa nesse tipo penal não se faz também possível, porque não há, ou não exigiu e não houve crime, o fato é atípico, ou exigiu e o crime está consumado. Se houver a exigência com condicionamento, o crime está consumado. Se não houver exigência de condicionamento, o fato é atípico. Sabem? E aí nós temos também, como em todos os outros delitos dessa linha que nós estamos estudando, desse capítulo que nós estamos estudando, uma causa de aumento de pena igual, específica. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave. E até o triplo se resulta a morte. Então, nós temos aí causas iguais às causas do delito anterior, causas de aumento de pena. E aí nós nos encaminhamos para a parte final desse capítulo com o delito do artigo 136 do Código Penal, conhecido por maus tratos. Vamos ver o que diz
a descrição típica do artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Então, vê aqui, ó, é expor a perigo, não é causar o dano propriamente dito. Então, é um crime de perigo, não é um crime de dano. Evidentemente que se o dano ocorre, o sujeito também responde. Mas basta expor a perigo a vida, a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Para que fim? Para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Então, aí nós já temos as condicionantes. Quando é que nós vamos estar diante desse crime? Quando houver privação de alimentos, por parte de quem? De quem tinha o dever de cuidado, guarda, tratamento, proteção. Não é qualquer pessoa que pode cometer esse crime. Já temos aí uma pista de qual é a classificação doutrinária desse crime. Privação de cuidados indispensáveis, por exemplo, criança, pessoa idosa, pessoa enferma. Sujeição a trabalhos excessivos ou inadequados. Nós temos várias histórias aí de pessoas que têm menores na sua casa, expõem esses menores a trabalho excessivo, etc., constituindo, portanto, o delito de maus tratos. E abuso dos meios de disciplina e correção, que aqui talvez onde esteja a maior discussão doutrinária sobre esse tipo penal. Qual é o limite que os pais têm para educar os filhos? Ao pai é lícito castigar da maneira que achar mais adequada? E aí nós começamos a ter algumas decisões para a gente ir se norteando com relação a isso, com relação às hipóteses de aplicação do delito do artigo 136 do Código Penal. Vamos lá. Pratica o delito do artigo 136 do CP o agente que agride a filha, desferindo-lhe chineladas no rosto, máxima quando testemunhas afirmem ser tal conduta uma constante. Repare, o que nós temos aqui é a perspectiva do julgador, e aí já não é mais o legislador, é o julgador interpretando a norma, dizer que ao pai não cabe dar qualquer castigo, não. O pai que desfere chineladas no rosto de uma criança de maneira repetitiva, tem isso como prática, está em curso nas penas do artigo 136 do Código Penal Brasileiro. Vamos mais. Incorre nas sanções do artigo 136 do Código Penal a diretora de escola que, com o intuito de atribuir castigo a aluno de 9 anos de idade, que estava sob sua autoridade, veja lá, elemento normativo do tipo, para fins de educação, por ter ele colocado uma formiga no braço de uma colega, abusa dos meios de correção e disciplina, expondo a perigo a saúde física e mental do ofendido, fazendo com que este, na presença de outros alunos, coloque no próprio corpo para ser picado 48 insetos. Repare bem, é possível uma coisa dessa? Uma diretora de escola, ou seja, alguém que trata de educação, agir dessa forma? Tanto é que está aí o julgado. Tanto é possível que quem está sob a autoridade, quem está na autoridade de uma criança para fins de cuidado ou de educação, é possível que uma babá fustigue fisicamente uma criança? É possível, existem vários casos aí, as pessoas colocam câmeras escondidas em casa e pegam coisas absurdas. E naquele momento aquela criança está sob o cuidado, sob a guarda daquela babá e, portanto, está absolutamente adequado ao tipo, salvo, e aí a gente vai analisar isso em outro momento, na análise da legislação penal extravagante, se nós estivermos diante de um crime de tortura.
Porque existe aí um limiar entre os maus tratos e a tortura. E aí nós temos mais uma decisãozinha aqui, para a gente ir ilustrando. O agente que obriga a filha a comer insetos como meio de correção incorre nas penas do artigo 136 do Código Penal. Pois ainda que se admita que os limites do direito de corrigir são elásticos e que sempre se deva levar em conta o nível social do corrigente, qualquer pessoa, ainda que de escassa cultura, formará a convicção de que ocorre nessa espécie abuso inadmissível. Nós tivemos casos em que o pai obrigou a criança a comer a própria fezes, né, como forma de correção, para que a criança não mais fizesse fezes fora do vaso sanitário. Nós temos casos em que o pai fustiga, ou a mãe fustiga a criança com fio de cobre, deixando hematomas graves nas costas da criança. Essa correção não é admitida, isso não está dentro do limite tolerável, aceitável de aplicação da educação paternal, da correção paternal. Porque aí existe o limite da integridade física, da saúde, da dignidade da pessoa humana, e nesses casos o sujeito vai responder pelo tipo. E aí, se do fato resulta corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 4 anos, e se resulta a morte, pena reclusão de 4 a 12 anos, na mesma linha do que nós vimos trabalhando nos tipos antecedentes. Nos artigos que antecederam o delito do artigo 136, nós vimos essa mesma circunstância. E aí nós temos uma circunstância que foi incluída justamente pela Lei 8069/90, que todos nós conhecemos como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Então, nessa circunstância, nós vamos ter aí uma causa de aumento de pena, sendo a vítima, sendo o sujeito passivo do crime, uma pessoa menor de 14 anos. E aí nós vamos ter também algumas circunstâncias, se a pessoa é maior de 60, em que será aplicada as sanções previstas no Estatuto do Idoso. Mas isso, repito, é assunto para discutirmos lá na legislação penal especial. Ok? Por hoje, ficamos por aqui. Forte abraço, até a próxima.